Louvado seja o nome do nosso Deus, por tudo quanto nós já temos feito esta noite na direção do Espírito Santo. Louvado seja Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui adorando ao Senhor neste culto solene, especialmente nesse momento em que a palavra de Deus será exposta, a palavra de Deus será lida, e esse é um tempo muito especial para a igreja do Senhor. Vamos dar continuidade esta noite à exposição que nós temos feito da carta que Paulo escreveu às igrejas da região da Galácia. A carta escrita aos Gálatas. Meus irmãos, eu vou dizer uma frase aqui, e preste bem atenção. Jesus nunca disse essa frase. Essa declaração que eu vou fazer agora, Jesus nunca declarou. Mas eu creio que se ele tivesse declarado isso, se ele tivesse falado isso, não haveria nenhum problema. E veja bem, eu também não estou acrescentando nada à palavra de Deus. Eu estou apenas aqui fazendo uma conjectura. A frase que Jesus não disse, mas poderia ter dito sem nenhum problema, é essa frase: façam o que eu digo e façam o que eu faço. Jesus nunca disse isso. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, mas quando nós olhamos para o comportamento de Jesus, para as atitudes de Jesus, nós entendemos que essa frase, essa declaração é real na vida de Jesus. Aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus ensinava, Jesus praticava. A teoria e a prática na vida de Jesus eram as mesmas. Não havia diferença entre o discurso, a retórica e a prática de Jesus. O que Jesus ensinava, as pessoas viam ele fazendo. Então, apesar de Jesus nunca ter dito essa frase, eu creio que se ele dissesse, não haveria nenhum problema. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Mas, meus irmãos, eu não sei se essa frase, se essa declaração se aplica às nossas vidas. Às vidas daqueles que se chamam cristãos. A vida daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Porque se nós somos cristãos, de fato e de verdade, essa frase precisa se aplicar em nossas vidas. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Mas me parece que um ditado popular, muito conhecido nosso, muito conhecido das pessoas, um pouco parecido com esse, se aplica mais às nossas vidas do que esta declaração. E talvez o famoso ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, se aplique melhor em nossas vidas. Tristemente e lamentavelmente, parece que esta frase, que esse ditado popular, se aplica de uma forma mais adequada às nossas vidas. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E esta não pode ser a realidade das nossas vidas. Porque se essa frase, essa declaração é uma realidade em nossas vidas, nós estaremos sendo hipócritas. Olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E você sabe que no meio religioso, Jesus condenou de uma forma dura, de uma forma bem contundente, a ação dos religiosos hipócritas. Você sabe muito bem o que ele disse para os fariseus. Chamou-os literalmente de hipócritas. Pessoas que fingem ser aquilo que não é. Artistas da religião. Que têm aparência de piedoso. Que têm aparência de um homem, de uma mulher de fé.
As suas palavras até parecem ser de um homem e uma mulher piedosa, um homem piedoso. Mas os seus atos, as suas ações não correspondem à verdade dos fatos. E vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo esteve em Jerusalém no primeiro concílio da igreja para resolver algumas questões doutrinárias. Ele se encontrou com Pedro, com João, com Tiago, com os presbíteros da igreja de Jerusalém. Junto com ele estava Tito e Barnabé, e eles estavam então resolvendo algumas questões doutrinárias. E Paulo e Pedro e João e Tiago e Barnabé e Tito, e juntamente com os presbíteros da igreja, entram num consenso. Escrevem um documento. E Paulo então sai para novamente continuar pregando o evangelho, anunciando o mesmo evangelho que Pedro anunciava, que Tiago anunciava, que João anunciava. Mas quando nós continuamos a leitura desse texto, nós vamos encontrar um episódio muito interessante. Um episódio muito marcante. E nesta noite eu quero trabalhar, ler, estudar com você esse episódio. E o tema da nossa mensagem esta noite será a coerência cristã. E peço a você que, por favor, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, uma carta circular, uma carta que devia andar por todas as igrejas da região da Galácia. Gálatas capítulo 2, vamos ler do verso 11 até o verso 14. Por favor, abra a sua Bíblia nesse texto. Gálatas capítulo 2, verso 11 até o 14, está escrito assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas capítulo 2, nós lemos do versículo 11 ao verso 14, e vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós graças te damos mais uma vez nesse momento. Agradecido, Senhor, porque até agora nós temos visto uma igreja que está aqui para te adorar. Temos visto uma igreja que está aqui, ó Deus, para glorificar o teu nome, prestando um culto que seja agradável ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, a palavra foi lida, a palavra será exposta, e nós cremos, Senhor, na direção do teu Espírito, na continuidade desta direção, para que esse momento, ó Deus, edifique a igreja e especialmente glorifique o teu nome. Deus, tem misericórdia de mim. Tu bem sabes quem eu sou, tu conheces o meu interior, tu conheces a minha consciência, tu conheces o meu coração, e sabes que mais do que nunca eu preciso nesse momento do auxílio, Senhor, do teu Espírito Santo, para que a exposição da palavra, ó Deus, não venha do meu coração, não venha da minha vontade, mas seja, ó Deus, uma iluminação do teu Espírito para a minha vida e para a vida da Igreja Filadélfia. Para todos que nos ouvem nesta noite, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse episódio ele é muito interessante, irmãos, porque esse episódio, desses poucos versículos, eles narram um embate. Eles narram um confronto. Mas não foi qualquer embate. Não foi qualquer confronto. E as pessoas envolvidas não eram qualquer pessoa. De um lado,
o apóstolo Paulo. E do outro lado, o apóstolo Pedro. Dois gigantes. Dois pilares da igreja que estava nascendo. Homens usados por Deus de uma forma especial. E ali estava de um lado o apóstolo Paulo, do outro lado o apóstolo Pedro, e entre os dois acontece um conflito. Entre os dois acontece um desacordo. E baseado nesse desacordo, nesse conflito, nós tentaremos aprender algumas lições esta noite. E a primeira lição que eu quero destacar esta noite é que a importância da pessoa não a isenta do erro. A reputação da pessoa não a isenta do erro. A conta bancária da pessoa não a isenta do erro. O sucesso e o reconhecimento da pessoa não a isenta do erro. E nos versículos 11 e 12 do capítulo 2 está escrito assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. O texto diz que o apóstolo Pedro estava na cidade de Antioquia. Ele havia ido visitar aquela igreja, a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, depois da igreja de Jerusalém, foi a igreja mais importante naqueles primeiros dias em que o cristianismo estava se firmando, em que as missões estavam acontecendo. A igreja de Antioquia foi fundamental nesse processo. A igreja de Antioquia foi onde Paulo e Barnabé começaram o seu ministério de pregação. Na igreja de Antioquia foi que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para uma missão. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária que enviou Paulo, que enviou Barnabé e sustentou Paulo e sustentou Barnabé. A igreja de Antioquia foi o primeiro lugar onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Então veja bem que relevância, que importância tinha esta igreja. Esta igreja foi considerada o quartel-general de Paulo. Paulo ia para as suas viagens e depois ele retornava para Antioquia. Paulo saía para a segunda viagem e ele retornava para Antioquia. Antioquia é como se fosse um abrigo seguro do apóstolo Paulo. E lá estava então Pedro visitando a igreja de Antioquia. E nós vimos no texto que era uma visita cordial, uma visita amigável. O texto diz que Pedro estava comendo, sentado com os gentios, com os cristãos daquela igreja. Meus irmãos, e sentar-se à mesa com alguma pessoa é uma das demonstrações mais importantes de afeto, de carinho e de comunhão. Quando você está à mesa com seus familiares, quando você está à mesa com seus amigos, é um momento muito especial. A mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar de conversas sinceras. A mesa é lugar de encontro. É lugar de afeto e comunhão. E o texto diz que Pedro estava à mesa com os gentios, comendo com os gentios, sendo recebido amigavelmente, afetuosamente pelos gentios. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro
teve altas conversas e Pedro esteve envolvido em grandes eventos com Jesus. Alguns positivos e outros não tão. Pedro teve o privilégio de ouvir de Jesus: olha, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Era Pedro que estava lá em Antioquia. Imagine a alegria daqueles crentes. Imagine a festa que eles prepararam quando souberam que Pedro ia visitá-los. E Pedro chegou, visitou e sentou com eles à mesa. Mas aconteceu um episódio, um fato. Outros judeus, cristãos judeus convertidos, foram visitar Antioquia no mesmo momento, no mesmo período em que Pedro estava lá. E quando esses judeus, que Paulo chama os da circuncisão, chegaram a Antioquia, o comportamento de Pedro mudou. Aquele Pedro que estava assentado, comendo com gentios, aquele Pedro amistoso, aquele Pedro afetuoso e caloroso, quando viu os judeus chegando na igreja de Antioquia, ele começou a se afastar dos gentios. A ponto que Paulo disse que ele se separa, se aparta de uma forma que Paulo não compreende, que Paulo não entende aquele comportamento de Pedro. Porque enquanto os judeus não chegavam, ele se comportou de um jeito, e porque depois que os judeus chegaram, ele se comportou de outra forma. Apesar de toda a posição de Pedro, Pedro estava sujeito ao erro. Algumas pessoas hoje, em função da sua capacidade intelectual, em função do seu sucesso, em função daquilo que tem, em função de uma série de coisas, acreditam estar acima do bem e do mal. Algumas pessoas acreditam estar além da verdade. Algumas pessoas acham que são infalíveis. Algumas pessoas acham que não erram. E nós estamos vendo aqui Pedro, o grande Pedro, uma coluna da igreja, um líder da igreja, talvez um dos maiores líderes da igreja de todos os tempos, errando, com um comportamento repreensível, como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, e eu não quero aqui de forma alguma fazer apologia ao erro, mas eu quero que nós compreendamos que nós estamos sujeitos sim ao erro, e que nós temos que conscientemente e humildemente reconhecer que somos falíveis. A nossa inteligência, o nosso sucesso, os nossos bens materiais, as nossas amizades, não nos isenta do erro. Nós podemos sim errar. Possa ser que nesse exato momento, uma atitude sua, uma palavra sua, um comportamento seu esteja errado. E você precisa reconhecer isso. E você precisa saber disso. E você precisa se arrepender. Não ouça apenas o seu coração. Não peça a opinião e o conselho apenas do seu coração. Você sabe que o seu, o meu, o nosso coração é desesperadamente enganoso. Pergunte sobre o seu comportamento a outras pessoas. Pergunte sobre as suas ações a outras pessoas. E talvez você descubra que você está errado. Que o erro é seu. E que você precisa consertar o erro. O apóstolo Pedro, apesar de ser quem ele era, estava errado. Meus irmãos, o texto não diz por que Pedro agiu daquela forma. A gente pode até tentar supor algumas coisas.
Primeiro Pedro queria andar com os pés em duas canoas. Eu vou agradar os gentios, mas eu também quero agradar os judeus. Pedro queria ser politicamente correto. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que já foi dito aqui algumas vezes. Não existe politicamente correto na vida do cristão. É certo ou é errado? É sim, sim ou não, não. Politicamente correto, você tem que agradar a todos, em todo momento. Você não vai conseguir. Politicamente correto, você tem que abrir mão da verdade algumas vezes. E nós temos a verdade em nossas mãos. E nós conhecemos a verdade e nós precisamos praticar essa verdade. É certo, errado. Sim, sim, não, não. Pedro estava agradando os gentios. Mas quando os judeus chegaram, opa, eu preciso agora agradar os judeus. Eu preciso manter a minha reputação de judeu zeloso, de judeu que cumpre as leis de Moisés. Meu irmão, você não vai conseguir agradar o mundo. Você não vai conseguir agradar o pecador. Você não vai conseguir agradar aqueles que têm uma fé diferente da sua. Ou porque você agrada essas pessoas, ou porque você agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós vamos desagradar muitas pessoas. Você precisa estar atento a isso. Porque quando nós estamos aqui na igreja, no culto do domingo, não é muito difícil agradar a Deus. Quando nós estamos num pequeno grupo, não é muito difícil agradar a Deus. Quando estamos na quarta-feira, na reunião de oração, não é difícil agradar a Deus. Na reunião da SAF, na reunião da UPA, na reunião dos jovens, não é difícil agradar a Deus. O grande problema é como tem sido a nossa semana. Quem nós somos na semana? Quem eu sou no meu trabalho? Quem eu sou na minha faculdade? Quem eu sou na minha escola? Quem eu sou com a minha vizinhança? Será que eu sou a mesma pessoa que eu sou na igreja? Ou será que o meu comportamento está em desacordo com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu prego? O tal famoso chamado testemunho. Pedro não estava dando testemunho. A nossa vida tem que estar de acordo com a nossa fé. E a nossa fé tem que estar de acordo com a nossa vida. É assim, simples. Pedro, apesar de ser Pedro, errou. E se Pedro errou, imagine o Jorge. Imagine você. Reconheça. Retroceda. Conserte. Então nós aprendemos aqui que apesar da importância da pessoa, apesar da posição da pessoa, nós podemos cair no erro. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que o exemplo influencia. Vamos ver aqui os versículos 12 e 13. Porque o exemplo influencia. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Dissimulação. Paulo chamou Pedro e aqueles que acompanharam o exemplo de Pedro de dissimulado, fingido, hipócrita. Meus irmãos, os exemplos, eles contagiam. Os exemplos contaminam. Os exemplos influenciam.
os bons exemplos e os maus exemplos. E nós estamos vendo aqui Pedro dando um péssimo exemplo, um mau exemplo e contaminando as demais pessoas, inclusive Barnabé. Olha que coisa interessante. O primeiro a estender a mão a Paulo, o que esteve com Paulo no concílio de Jerusalém, o que andou com Paulo na primeira viagem missionária, mas quando ele viu Pedro, o líder, o gigante da fé, um homem que tinha uma vida dedicada a Deus, e quando ele vê Pedro dando um exemplo de se separando dos gentios, Barnabé vai e copia o exemplo de Pedro junto com mais judeus. O exemplo influencia. Alguém de vocês aqui assistiu um filme chamado Constantine? Alguém já assistiu esse filme? Poucas pessoas assistiram. Assista esse filme. Ele é uma ficção. É uma história mirabolante de um homem que é caçador de demônios e que enfrenta uma conspiração que Lúcifer e o anjo Gabriel se juntam para tentar dominar a terra. É uma coisa, é uma fantasia, é uma ficção, mas é uma diversão interessante. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, não estou ganhando nada de fazer propaganda do filme, viu? É que é um filme interessante. Mas eu estou citando esse filme porque em um determinado momento, Constantine, que é o personagem principal, está conversando com uma mulher sobre essa batalha, essa luta que existe entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. E ele fala uma frase que eu não sei assim, literalmente, eu não lembro literalmente, porque faz algum tempo que eu assisti o filme, mas ele diz mais ou menos isso, que entre Deus e o diabo existe uma guerra de influência. Deus influenciando de um lado e o diabo influenciando do outro. Num certo sentido, nós podemos entender dessa forma, num certo sentido. Mas a verdade é que o meu exemplo e o seu exemplo, e o exemplo de Pedro, o exemplo de Paulo, influenciam as pessoas. As pessoas olham para nós. As pessoas olham para você. E quando você se diz cristão, se diz evangélico, as pessoas ficam aguardando testemunhos, exemplos diferenciados da sua vida. Por mais que critiquem, por mais que zombem, por mais que escrachem, as pessoas esperam de nós um exemplo, um comportamento diferenciado. E isto é verdade. Nós devemos ter um testemunho, um exemplo diferenciado. Interessante que Jesus Cristo fala sobre isso. E ele usa duas figuras de linguagem, duas metáforas para falar sobre essa influência, sobre esse exemplo. Jesus vai dizer que nós somos sal e que nós somos luz. Jesus vai dizer que onde nós estivermos, nós teremos que salgar e teremos que iluminar. Ou seja, nosso exemplo tem que fazer diferença aonde nós estivermos. E uma diferença positiva. E uma diferença benéfica. O nosso testemunho, o nosso exemplo tem que edificar. Tem que clarear onde há trevas. E confesso que eu não sei se nós temos dado bons exemplos. Papai, mamãe, não adianta você dizer que oração é uma coisa boa para o seu filho e que ele deve praticar a oração se ele nunca te vê orando. Ele nunca te viu orando, mas você vive dizendo que oração é boa. Mas ele não vê você orar. Não adianta você dizer para o seu filho que ele tem que ler a Bíblia se ele nunca viu você lendo a Bíblia. Não adianta você dizer para o seu filho que ele precisa vir na escola bíblica, que a escola bíblica é boa, se você não vem. Não adianta. Porque ele vai seguir o teu exemplo.
É claro que as tuas palavras são importantes, mas Ele vai fazer o que você faz. E não adianta dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque Ele vai fazer o que você faz. Ele vai deixar de orar, porque Ele não vê você orando. Ele vai deixar de ler a Bíblia, porque Ele nunca viu você lendo a Bíblia. Ele não vai vir à escola bíblica, porque você não vem à escola bíblica. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Há 2 anos atrás, na escola bíblica, foi estudado um livro de John Stott, Contra a Cultura. E John Stott escreveu algo interessante sobre isso. Ele diz: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Uma influência negativa de impedir a sua deterioração e uma influência positiva de produzir a luz nas trevas. Pois impedir a propagação do mal é uma coisa, e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Considerado talvez o maior teólogo do século XX, John Stott. Morreu há pouco tempo. Mas ele diz que nós precisamos andar na contramão do mundo, irmãos. O nosso exemplo, salgando e iluminando. E nós precisamos fazer uma reflexão profunda, verdadeira, diante do Espírito Santo de Deus, diante do espelho chamado Bíblia. E nós precisamos rever o nosso exemplo, o nosso testemunho em casa, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na igreja do Senhor Jesus, no corpo de Cristo. Qual tem sido a nossa influência? Negativa, positiva? Como o nosso testemunho tem influenciado as pessoas? As pessoas dizem, ih, olha lá, lá vai o crente, ó. As pessoas dizem, opa, lá vai o crente. Qual tem sido o nosso exemplo? Pedro estava dando um péssimo exemplo. Abra um parênteses. Líder de ministério, líder da igreja, pastor Jorge, vocês têm uma responsabilidade maior. Pedro tinha uma responsabilidade maior. Todos nós cristãos devemos dar bons exemplos, mas você líder, sobre você há um peso maior. As pessoas olham para você, líder. As pessoas olham para mim, misericórdia. E o nosso testemunho tem que ser, sim, diferente dos demais, para que eu possa ter autoridade para cobrar. Paulo teve autoridade para cobrar Pedro, porque ele tinha testemunho. Meu irmão, minha irmã, ser líder é uma bênção do Senhor. Deus chama as pessoas para conduzir a sua igreja, louvado seja Deus, mas é uma grande responsabilidade. Cuidado com o que você está fazendo, com o que você está falando e com o que você está pensando. Pedro, com seu testemunho, arrastou pessoas ao erro, arrastou Barnabé ao erro, arrastou outros crentes ao erro, porque o testemunho de Pedro, o grande líder da igreja, foi um testemunho que desagradou ao Senhor. Mas continuando nesses breves versículos, nós aprendemos ainda uma última lição. O erro deve ser corrigido, irmãos. O erro tem que ser corrigido. Os versículos 11 e 14 está escrito: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia,
resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ninguém gosta de ser repreendido. A verdade é essa. Ninguém gosta quando alguém lhe chama a atenção. Mas quando a repreensão, quando a chamada de atenção é feita dentro dos princípios bíblicos, dentro do que a palavra de Deus diz como é para ser feito, meu irmão, a repreensão é uma bênção. É demonstração de amor. É demonstração de cuidado. O grande problema é como é feita a repreensão. É como é feita a correção. A repreensão visa corrigir um erro. Tanto a palavra grega como a palavra hebraica usada para repreensão tem exatamente o mesmo sentido. Deus escolheu duas palavras, uma na língua hebraica, outra na língua grega, mas elas têm o mesmo sentido: corrigir alguém que está fazendo algo errado. Esse é o sentido da palavra repreensão. Não é humilhar a pessoa, não é pisar na pessoa, não é envergonhar a pessoa. É uma demonstração de amor, porque a pessoa precisa saber que está errando e corrigir o seu erro. E Paulo fez isso com Pedro. Paulo chamou Pedro face a face e disse: olha aqui, Pedro, o seu comportamento está errado. Você está procedendo errado. E nós vamos aprender mais algumas lições com relação a esse texto. Primeiro, a repreensão deve ser feita a quem cometeu o erro. Paulo repreendeu Pedro. Paulo disse para Pedro. Paulo resistiu face a face Pedro. Paulo não esperou Pedro ir embora para depois chamar a igreja e falar: olha, vocês viram o que Pedro fez aqui? Paulo não esperou Pedro se ausentar para falar nas costas de Pedro, porque aí não seria repreensão, aí seria maledicência, aí não seria repreensão, seria calúnia, seria fofoca. Mas Pedro foi repreendido por Paulo na presença dele, até para que Pedro pudesse se justificar. Porque quando você fala de uma pessoa, se ela está podendo se justificar, meu irmão, é complicado. Repreenda a pessoa que cometeu o erro, em amor, em caridade, visando a edificação da pessoa. Paulo repreendeu Pedro face a face. Segundo, a repreensão foi pública. Paulo diz que na presença de todos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a ação de Pedro foi pública. As pessoas viram a atitude de Pedro. Tanto é que foram contaminadas pela atitude de Pedro, pelo exemplo de Pedro. Então Paulo teve que repreendê-lo na atitude das pessoas, na frente das pessoas, para que as pessoas também corrigissem o seu erro. Pecado particular se repreende, se corrige particularmente. Pecado público se corrige, se repreende publicamente. É assim que a Bíblia diz. Mas as pessoas querem pegar o particular e tornar público. Expor as pessoas, expor os pecados. E muitas vezes não há necessidade. Mas outras vezes querem pegar o público e tornar privado, sem dar uma satisfação à igreja,
sem que a igreja saiba que está sendo feita a correção. Nós precisamos ter equilíbrio nisso, discernimento nisso, saber a hora de corrigir publicamente, saber a hora de corrigir particularmente. Mas como o erro, como o pecado de Pedro foi público, Paulo o corrigiu, o exortou publicamente. A repreensão de Paulo, terceiro, teve motivo justo, plausível. Pedro estava visivelmente infringindo, indo contra a palavra de Deus. E quando nós temos motivos reais, motivos justos, motivos plausíveis, nós devemos também repreender o erro. Mas cuidado, para que você não seja enganado pelo seu coração e repreender outras pessoas ao seu bel prazer e pela sua vontade. E por aquilo que você acha que é certo, é aquilo que a Bíblia diz que é certo. Paulo repreendeu Pedro baseado na palavra de Deus. Pedro estava sendo dissimulado, hipócrita, duas caras. Então havia motivo para que Paulo repreendesse Pedro. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário dos Gálatas, escreveu uma coisa interessante. Repreensão sem argumentação é despotismo. E despotismo é o uso do poder arbitrariamente. Eu mando, eu repreendo, eu sou dono da verdade, eu digo o que é certo e o que é errado. Não, Paulo repreendeu Pedro baseado nas Escrituras e porque Pedro tinha dado reais motivos para ser repreendido. Paulo repreendeu Pedro na sua presença, a repreensão foi pública, havia motivos suficientes para que houvesse a repreensão. E a última verdade, irmãos, ninguém está acima da verdade do Evangelho. Pedro não estava acima da verdade do Evangelho. Paulo nunca esteve e nunca estará acima da verdade do Evangelho. Nenhum governante, nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum empresário, nenhum homem, nenhum plebeu, nenhuma princesa, ninguém vai estar acima da verdade do Evangelho. O Evangelho é a nossa vara de medir. O Evangelho é a nossa prática. O Evangelho é a nossa fé. O Evangelho nos põe limites. E ninguém, absolutamente ninguém, nenhum apóstolo, nenhum discípulo está acima do Evangelho. Porque se eu me coloco acima do Evangelho, eu estou me colocando acima de Deus. Eu estou afrontando Deus. Eu estou dizendo que sou mais que Deus. E quem disse isso, e quem fez isso, foi um anjo chamado Lúcifer. E você sabe o que aconteceu com Lúcifer. Ninguém está acima da verdade do Evangelho. Ela é única, ela é verdadeira e ela é eterna. Uma coisa que me chama a atenção com relação a Pedro, irmãos, é que a autoridade e a humildade não são coisas incompatíveis. Pedro, o grande Pedro, o baluarte Pedro, o gigante Pedro, poderia se levantar contra Paulo e dizer: quem é você, Paulo? Eu andei com Jesus, eu estive com Jesus, eu neguei Jesus, eu voltei para Jesus. Ele podia se rebelar contra Paulo, mas sabe o que ele fez? É verdade, Paulo, eu pisei na bola. Paulo, eu não fiz o que deveria ter feito. Pedro não rompeu com Paulo porque foi admoestado. Pedro não rompeu com Paulo porque foi advertido por Paulo. Paulo repreendeu porque tinha autoridade, e Pedro, porque tinha autoridade, foi humilde, reconheceu o erro. E nós vemos nas cartas de Pedro, muitas vezes Pedro elogiando Paulo, Pedro se juntando à causa de Paulo com relação aos gentios.
E hoje qualquer palavra que um irmão diz para o outro, já é motivo, não falo mais, não quero saber mais, vou virar a cara, não dou a paz do Senhor, eu não quero saber. Pedro reconheceu o seu erro. Humildemente. E isso não diminuiu a autoridade de Pedro. Pelo contrário, creio que deixou Pedro um homem com um testemunho depois muito mais elevado. Eu vou concluir. Você está sujeito ao erro. Eu estou sujeito ao erro. Possa ser que nesse exato momento você esteja errado. Exemplos influenciam. Olhe para os seus exemplos, olhe para o seu testemunho. Mamãe, papai, seus filhos estão olhando para você. Para o que você fala, mas especialmente para o que você faz. O erro precisa ser corrigido. Nós não podemos compactuar com o erro. Nós não podemos compactuar com o pecado. Em amor e biblicamente, o erro tem que ser denunciado. Devemos reconhecer e aceitar a correção, irmãos. Reconheça o erro e aceite humildemente a correção. Aceite humildemente que você errou e precisa consertar. E por fim, ninguém está acima do Evangelho do Senhor Jesus. Ninguém. A verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia é a nossa regra de prática e de fé. Concluo com as palavras do reverendo Augusto Nicodemos. No seu estudo aos Gálatas, ele diz: não há necessidade de vivermos angustiados, levando novamente um fardo que nos já não podíamos mais carregar. Quando Deus maravilhoso nos salvou pela graça, sem as obras da lei e sem mérito da nossa parte. Que Deus preserve esse evangelho em sua igreja, levantando pessoas como Paulo, dispostas a enfrentar qualquer coisa e qualquer um pela verdade que salva. Que essa declaração do reverendo Augusto seja verdade na minha e na sua vida. Que nós possamos olhar para o testemunho de Paulo nesse episódio e sermos Paulo, confrontando o erro, mas recebendo a palavra de repreensão com amor quando nós estivermos errados. Que nós possamos, irmãos, hoje, sermos verdadeiramente a igreja que guarda os preceitos e os valores genuínos do Evangelho de Jesus Cristo. Quero convidar você por alguns instantes a curvar sua fronte e que possamos em oração fazer uma breve reflexão daquilo que temos ouvido esta noite.